Sejam muito bem-vindas para a nossa live aula. E essa live aula está muito especial, porque hoje o tema vai ser como identificar padrões de comportamentos, nossos padrões de comportamento que afetam literalmente nos nossos comportamentos, nossos relacionamentos, na verdade. Como identificar padrões de comportamentos que afetam nos nossos relacionamentos. E quando a gente fala de comportamento, é algo tão complexo, porque é muito difícil, em muitos momentos, a gente identificar com clareza como que nós estamos nos comportando ali no dia a dia, nas nossas relações. É tão intuitivo, né? Então, quando eu não tenho uma conexão, de fato, ali com quem eu sou, isso pode, de certa forma, atrapalhar as nossas relações. E aí, eu entro com a seguinte pergunta provocativa para essa live aula de hoje. Eu quero que você perceba aí como se formam os seus desequilíbrios aí que afetam os seus relacionamentos. Você sabe como que se formam? Você tem noção ou não? Ai, Ale, de repente eu me percebo insegura, com muito ciúme, e aí, de repente, vem a impulsividade, vem o nervosismo. Como é que você se vê? Como é que você percebe? Como é que você se percebe aí? A segunda pergunta é a seguinte. Ale, olha, sempre é impressionante, eu parece que eu repito ciclos. Eu repito ciclos dentro de mim, dentro dos meus relacionamentos. Parece que, sabe, eu não sei mais o que eu faço, eu acho que eu tenho dedo podre. Eu tenho dedo podre e parece que tudo que eu faço parece que nada flui. E assim, eu sempre, quando eu saio de um relacionamento ou quando eu entro numa cilada, eu faço a pergunta aqui para mim, assim, o que há de errado comigo, Ale? O que há de errado? O que você acredita que há de errado aí com você? Você tem noção? Você que está assistindo aqui essa live? Você tem noção do que pode haver de errado aí com você? Será que você se perdeu aí de você? Será que você não está conseguindo identificar esses padrões de comportamento? O que será que está acontecendo? Né? Bom, nós seres humanos, nós somos um conjunto vibracional que envolve as nossas 4 mentes. E hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre essas 4 mentes, porque elas impactam diretamente nos nossos padrões de comportamento e, consequentemente, nas nossas relações, aonde nós trocamos ideia, onde a gente interage com o outro, a nossa relação com o outro. Então, existe a relação do meu self, do meu eu, e a relação com o outro. Então, quando eu não tenho uma relação muito profunda com o meu self, com o meu eu mais profundo, isso acaba impactando a minha relação com o outro. Tá fazendo sentido para vocês? Então, hoje eu quero apresentar para você essas 4 mentes. Porque essas 4 mentes, elas dizem muito sobre os nossos padrões. A primeira mente é a nossa mente cognitiva, ela fica aqui, ó. É a mente que racionaliza, que cria, que pensa. Já viu aquela frase? Penso, logo não durmo? Isso se encaixa perfeitamente com essa mente aqui, ó. Sabe aquela mente que conta as historinhas, e essas historinhas que eu conto para mim, sabe, Ale, me deixa assim totalmente em desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz com que eu experimente os meus estados emocionais, que em muitos momentos não tem nem muita clareza o que é, não. Só sei que dá uma dorzinha aqui, ó. E essa parte aqui, nossa, gente, se chama mente-coração. É a mente dos nossos estados emocionais. Então, toda vez que eu penso em algo, que eu lembro de alguma cena, aqui já é logo disparado, certo? Corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. E quando aqui dispara, eu começo a ter sentimentos de medo, ansiedade, tristeza, insegurança, baixa autoestima. Eu posso ter experimentar uma mágoa, raiva. Você já sentiu raiva de alguém a ponto daqui doer? A ponto daqui doer? Olha a conexão aqui, ó. Aqui é memória, aqui é sentimento. E abaixo aqui do teu umbigo, 4 dedos abaixo do seu umbigo, nós temos uma terceira mente chamada mente somática. É a mente da inteligência do corpo. Alguns pesquisadores dizem o seguinte, que a nossa mente
a nossa mente, ela faz parte... Oi, Bianca! Bem-vinda! Tudo bem? Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui se eu te vejo. Ok. Terceiramente, a mente somática, tá? Que é a mente da inteligência do corpo. Então, quando eu aciono ela, alguns pesquisadores falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E de fato, tá, gente? Quando eu me conecto com a minha mente somática, ela só surge, ela só aparece quando eu estou aqui em total desconexão com os meus estados emocionais. Então, eu experimento muita raiva, eu experimento muita mágoa, eu experimento muita tristeza. Aonde isso somatiza? Isso somatiza no meu corpo. E como que eu posso somatizar isso, Alê? Eu posso somatizar em uma alergia, em uma dor de coluna, eu posso somatizar em um problema, uma dor de cabeça crônica, numa insônia. Tá vendo aqui como é muito profundo o mapeamento de um comportamento? Por isso que a gente não tem clareza, né, de fato, como nós nos comportamos e como isso afeta as nossas relações. Então, existe aqui uma comunicação do nosso corpo. A quarta mente, os meus professores norte-americanos, eles chamam de mente-campo. Mente-campo é a mente do inconsciente coletivo. Ou seja, quando algo aqui em mim não está legal, se eu estou muito ansiosa, se eu estou muito nervosa, se eu estou muito... se eu estou experimentando muita mágoa, muita raiva, isso vai para o ambiente, isso vai para dentro da sua casa, isso vai para dentro do teu lar. Então, Ale, eu experimento conflitos e conflitos diretos com meu namorado, com meu esposo, e, consequentemente, o que acontece comigo? Eu fico totalmente ali, ó, perdida. É como se eu não conseguisse, em hipótese alguma ali, Ale, deixa eu encerrar aqui o bate-papo, gente. É como se eu não conseguisse, em hipótese alguma, me comunicar de uma forma efetiva com o meu parceiro. É muito difícil, Ale, me comunicar de uma forma efetiva com o meu parceiro. É como se eu travo, eu não consigo falar. Mas os estados emocionais que eu experimento estão aqui, ó, fluindo. Meu peito dói, eu fico com aquela respiração ofegante, às vezes meu coração começa a bater rápido. E aí, o que acontece? Qual que é o movimento aqui que acontece em muitos casos aqui? Eu começo a interagir com o outro de uma forma mais apática, com indiretas, uma comunicação, às vezes, mais violenta, né, onde eu altero o tom de voz, ou eu vou para uma apatia, para uma submissão, que eu vou contar um caso aqui para vocês nessa live aula de hoje. Então, todas as pessoas e situações em nossas vidas, né, elas representam uma oportunidade de aprendizado. Então, se hoje você passa por uma relação que não está legal, não está do jeito que você quer, ou você teve relacionamentos recentes que você já finalizou e que foi assim, foi um fiasco, tem interferência ali o meu olhar para a minha mente, o meu olhar para as minhas mentes? Com toda certeza. Porque corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. E eu vou provar para vocês aqui, através, né, de um aprofundamento maior aqui do meu trabalho, como isso impacta nos nossos padrões de comportamento e, consequentemente, na nossa relação com o outro. Então, vocês viram aqui, eu fiz uma breve explicação para vocês das quatro mentes e como ela impacta nos nossos comportamentos e no ambiente onde a gente está, ok? Então, imagine só uma mulher, vocês vão imaginar aqui comigo, talvez você se identifique com essa personagem que eu vou colocar aqui para a nossa aula de hoje, tá? Essa mulher, ela tem um comportamento de ser muito doadora. Ela se doa demais para o outro. Ela se doa tanto, 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 que ela gosta demais de ajudar o outro. É dela, entende? Só que ela deixa de fazer por ela. Ela só faz para o outro. Você é assim? Você tem um padrão de comportamento semelhante? E hoje, ela entra total ali, se a gente for parar para pensar, de acordo com a vontade do outro.
ela não, assim, ela não, o que o outro decidir tá para ela tá ótimo. E às vezes ela decide para ela evitar conflito, certo? Ela abre mão da sua verdade, da sua essência o tempo todo dentro desse relacionamento. E ela se envolve automaticamente com que tipo de cara? Ela se envolve com um homem egocêntrico, um homem egoísta, frio, e ele gosta de ser o foco das atenções, ele é o sol da casa, ele é o sol do relacionamento, certo? Ele é extremamente controlador e tudo tem que ser do jeito dele. Já aconteceu isso com você? Lembre-se aqui, ó, nossa frase, mantra da aula, né? Depois que eu apresentei aqui as mentes para você, é o seguinte, ó. Todas as pessoas e situações que acontecem em nossas vidas representam o que aí? Oportunidades de aprendizado. Então, tudo que eu for falar aqui nessa live aula, pega como aprendizado para você. Porque talvez você está modelando algum padrão de comportamento, está repetindo padrões de comportamento, está atraindo pessoas muito semelhantes aos outros relacionamentos, pessoas que não estão disponíveis para você, pessoas como esse homem aqui, que essa pessoa fictícia que eu criei aqui, ela acaba envolvendo. Então, vamos lá. Vocês viram aqui que é um casal com padrões de comportamento muito distintos. Faz sentido para vocês? Então, aqui, ó. Agora, imagina só a interação desse casal diária. Como que seria? Você acha que seria boa? Você acha que seria ruim, péssima? Qual que é a sua avaliação aí? Agora nós seremos Sherlock Holmes para analisar esse casal juntos. Você aí de casa e eu aqui do meu escritório, consultório. Tá certo? Então imagina só. Vamos pensar. Pensa aí. Pensa aqui na sua mente inconsciente ali. Como é que seria? Tendo em vista que um é doador e se anula, e o outro egoísta e controlador. São pessoas distintas, mas são pessoas que ao mesmo tempo se completam. Como assim, Alê? Explica isso, porque assim, na minha cabeça aqui, analisando com você, como se eu fosse aqui a terapeuta junto com você, eu, em hipótese alguma, iria acreditar que essa pessoa poderia dar certo com alguém. Enfim, mas vamos lá. Bom, eles têm padrões de comportamentos distintos, né? Mas ambos se encaixam perfeitamente numa relação. Por quê? Porque um alimenta o outro. Como assim, Ale, um alimenta o outro? Como que um outro pode se alimentar de algo que sei lá, não é legal, não tem nada a ver, entendeu? Não faz sentido. Então, como? Como que eu vou me alimentar disso? Faz sentido, Ale. Não faz sentido. Aí eu te desafio aqui, ó. Durante um período do tempo, se a gente for analisar mais a fundo, esse casal aqui vai dar super certo. É aquele casal que vai ser aquela paixão inicial assim avassaladora. Um vai completar ali o vazio do outro. Porque ambos estão o quê? Pela metade. Eles não estão inteiros ali, estão pela metade. Mas, de uma forma distorcida inconscientemente, eles acreditam que eles se complementam. Ó, uma doadora demais e se anula, o outro extremamente controlador e egoísta. Ela alimenta o egoísmo, o controle, porque ela faz tudo o que ele quer. Em contrapartida, ele usa daquilo que ela dá para ele. Ó, poxa, ela me dá tudo, então eu vou sugar muito essa pessoa. Até chegar um ponto que vai acontecer o quê, gente? O que vai acontecer? Eles vão criar um vínculo de um comportamento aqui extremamente desequilibrado. E quando eu crio esse vínculo de comportamento desequilibrado, que eu distorço aqui na minha mente que nós nos complementamos, com o passar do tempo, o que pode acontecer aqui, ó? A mulher que se doa demais, que se entrega demais, que se anula, vai chegar um ponto que ela vai ficar desgastada, que ela não vai aguentar mais. Ela vai ficar tão cansada,
que ela não vai aguentar. E aí, o outro que enxerga tudo isso aqui de plateia, ele vai olhar e falar assim, ué, mas que mulher frágil, que mulher ali, tipo, não, o que é isso? Que mulher dependente, ela é muito dependente emocionalmente. O que é isso? Ela não faz nada. Ela não faz nada. Nossa, ela não faz nada. Aí ele começa a trazer um lado crítico e começa ali, cheio de mimimi, né? Isso é isso, entende? Ele começa a ser o carrasco, ele começa a ser tóxico. Mas ele começa a ser tóxico de uma forma também inconsciente, não por perversidade. Olha que interessante isso aqui. Porque lá no início da relação, ela, mulher, se doava muito, se anulava, fazia tudo pelo outro. E ele mostrou desde o início ali quem ele era. Um homem egoísta, frio, um homem totalmente ali, ó, ele só aceita a opinião dele, nada mais, controlador. Ele se mostrou ali. Ela também se mostrou. Só que agora ela passa a olhar para os padrões de comportamento dele. E ele passa a olhar para os padrões de comportamento dela. Porque, de repente, ela ficou cansada. Porque, de repente, ela não conseguiu ali doar aquilo que precisava ser doado para ele, como ela sempre doou. Eu tenho uma cliente que estava num relacionamento com um homem bem mais velho, e ela começou a mimar esse homem. Então, ele tomava champanhe, vinho, comia churrasco todo dia, sabe assim, ó, mimado. Ele foi mimado durante 2 anos. E aí, de repente, ela teve um problema financeiro por conta da pandemia. Muitas pessoas tiveram crises financeiras sérias, né? Você possivelmente deve ter conhecido ou conhece alguém ou está passando por isso, mas, de repente, ela passou por uma crise financeira e aí o dinheiro apertou. E aí ela teve que conversar com ele, olha, você vai ter que trabalhar, porque não dá para mais sustentar você, sustentar a casa, porque o dinheiro acabou. E aí ele ficou revoltado, porque ele estava acostumado com o quê? Ele estava acostumado com a doação, 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 e, consequentemente, ela não conseguia. Ela não conseguia. Ela não conseguia ser diferente. Porque ela acostumou ele mal. E ele, consequentemente, não conseguia trabalhar. Não, mas espera aí, você me ofereceu isso. E aí começou a acontecer os conflitos. Muitos conflitos. Ela cobrava ele, pressionava ele, e ele tentava fugir de todas as formas. Porque para ele era um absurdo essa cobrança. Ele se apresentou para ela daquela forma. Tá vendo aqui, ó? No início é lindo, é maravilhoso. Os nossos comportamentos em desequilíbrio se complementam. E a gente passa a ter uma relação maravilhosa juntos. Maravilhosa. Só que depois, o que acontece, gente? Acaba. Entra num desgaste. E aí um ataca o outro e um mostra a sombra do outro. Mas ninguém assume a autorresponsabilidade. Então, Ale, como é que surge o equilíbrio quando a pessoa entende as suas necessidades individuais e consegue virar essa chavinha? Tem como acontecer isso? Porque começa aqui uma acusação um no outro, né? Um com o outro. Então, vamos lá. A mulher, ela, com a ajuda de um profissional, ela consegue fazer isso. Então, ela identifica os comportamentos limitantes, ela identifica a causa raiz desses comportamentos. O que será que eu aprendi a me anular dessa forma a ponto de não conseguir olhar para mim e ficar só doando para o outro? Onde foi que eu aprendi a ser assim? O que eu fiz? O que eu fiz comigo? Meu Deus, Ale, e agora? O que eu faço? Opa, vamos mudar esse padrão de comportamento? Porque já que nós identificamos, você assume a sua autorresponsabilidade, que você trouxe isso para o seu relacionamento, e a partir de agora você quer mudar isso, para você começar a transformar e, consequentemente, as suas transformações pode ajudar o seu parceiro? Porque olha o que acontece com o homem. Quando a mulher muda
tá, gente? Isso é baseado em anos de trabalho e atendimentos individuais. É impressionante. Acontece 2 movimentos aqui, ó. Quando o homem percebe a mulher se transformando e mudando, ele vai em busca de ajuda. E o que pode acontecer aqui? Quando ele vê a mulher mudando, transformando e tudo mais, e ele não quer olhar para ele, não quer olhar para si, aí acontece a separação. E a mulher atrai o quê? O cara ideal para ela. Então eu já vi esses 2 movimentos acontecerem de uma forma assim muito bonita e impactante. Então ele percebe a mudança e começa a perder uma plateia que ele tinha em casa. Qual que é a plateia que ele tinha em casa? Quando ele recebia não da esposa, porque ela estava muito cansada de tanto doar, aí ele começava a dar o chilique dele, começava a espernear, pô, você não está mais me dando aquilo que você sempre me dava. E aí, então, assim, ela não dá mais atenção para o chilique, para a plateia, começa a se posicionar, aí não tem mais escapatória. Ou muda ou pede para sair, como diz o Capitão Nascimento, né? E a mudança, em muitos momentos aqui, tá, gente, parte da mulher. Porque, gente, mulheres, me escutem, isso é bíblico. Isso é até bíblico, tá? A mulher é o coração da família. A mulher é o eixo central que coordena ali o sistema familiar. Então, quando eu não dou abertura para esse novo entrar, para essa mudança acontecer, eu vou continuar o quê? Com esses comportamentos em desequilíbrio e essa relação em desequilíbrio. Tá fazendo sentido para vocês? Então, Ale, qual que é o caminho então, né? Porque caso ambos consigam enxergar isso, né? Uma oportunidade de crescimento para ambos, o que pode acontecer? Um pode ajudar o outro no processo de mudança. E isso é o mais bonito, gente, do processo de transformação. Eu já vi muitos casais se conectando, se curando, se transformando. Por quê? Porque conseguiram identificar esse comportamento desequilibrado e principalmente o que gera, né, esse padrão negativo nos relacionamentos deles. Em muitos casos foram aprendidos aonde? Lá na minha infância, na relação dos meus pais. Então, quando eu faço esse mergulho, identifico o que causa tudo isso, começa um processo de transformação. E aí o meu parceiro também fala, poxa, eu também estou errando nisso, né? Eu assumo a minha autorresponsabilidade, eu quero mudar isso, eu aceito mudar. Eu quero mudar, eu posso mudar. E aí, consequentemente, o que acontece? Eu começo a ter relacionamentos mais equilibrados, porque os meus comportamentos mudaram. Olha que bonito isso. Além, se nenhum conseguir identificar esses padrões, esses aprendizados, e, consequentemente, o que pode acontecer? Que dinâmica que pode acontecer? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a mulher doadora demais, certo? Ela está ali com o homem, que é o controlador, certo? Ambos estão aqui. A doadora e o controlador. E aí, o que acontece aqui com a doadora e o controlador? A mulher que não consegue enxergar, ela começa a assumir uma postura de mãe. Então, ela quer o quê? Ela começa a querer cuidar, ela começa a querer entender e justificar a postura do parceiro, ela começa a não olhar para si ainda, ela continua não olhando para ela, e aí ela quer cuidar de tudo, e quer cuidar do outro ainda mais. A postura dela, geralmente, é o seguinte, aqui eu me dou cada vez mais. É como se ela falasse assim inconscientemente para ela, mesmo eles não conseguindo assumir a autorresponsabilidade, não conseguindo mudar, não conseguindo transformar, ela faz esse movimento. Em contrapartida, o homem que está na postura do vilão, né? Aqui ela está no comportamento da vítima. Poxa, eu estou fazendo tudo por ele, faço tudo por ele, olha aí. Olha o que ele faz comigo. Ai, gente, olha isso. Mas ela não consegue olhar para ela, os comportamentos dela e como ela se porta ali diante desse relacionamento. Então, o que acontece ali com o homem quando ele não consegue também mudar, quando ele não consegue identificar ali padrões que precisam ser mudados? Ele começa a ir para o julgamento, ele começa a acreditar que ela é muito fraca, sabe aquela fala assim, ela é muito fraca, ela é muito submissa, ela não se cuida, ela é um relaxo com ela não faz nada da vida, ela não faz nada. Ela simplesmente, gente, morreu.
Sabe assim, ó, morta-viva. Eu não sinto mais admiração por ela, gente. Tá vendo aqui, ó? E qual que é a fala que ele diz para ele mesmo, inconscientemente? Aqui eu me fecho. Então, aqui, ó, a fala dela é: aqui eu me dou cada vez mais. Quanto mais ela se doa, mais ele faz o quê? Mais ele é tóxico, denigre ela, fica com raiva e vai pro ataque. E em contrapartida, ele diz para ele assim: ó, aqui eu me fecho. Porque eu estou certo. E aqui ela fala assim: poxa, mas eu faço tudo por ele. Eu faço tudo por ele. Tá vendo aqui, ó? Os meus padrões de comportamento afetam diretamente nas minhas relações. E se eu não identificar esses padrões muito enraizados que foram aprendidos lá na infância, o que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir ter relações saudáveis e duradouras. Então, eles reafirmam e reforçam o desequilíbrio. De uma forma muito inconsciente, eles reafirmam e reforçam esse desequilíbrio. Um e o outro. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar o comportamento que está em desequilíbrio. E um joga a responsabilidade no outro. Ninguém assume a sua autorresponsabilidade para, enfim, buscar a mudança. Então, Ale, o que eu preciso fazer para fazer escolhas melhores que influenciam diretamente na minha relação? Primeiro ponto é o seguinte: a nossa tendência, a tendência do ser humano, é perceber o problema no parceiro, né? E o outro faz isso também, como eu acabei de falar. Né? Então, ele fala aquilo, ele age de tal maneira e tudo mais. A pergunta provocativa é o seguinte: o que especificamente faz com que você fique vivenciando as ações e as atitudes do outro e não as suas atitudes? Olha só, você entendeu a pergunta? Vou repetir. O que especificamente faz você ficar totalmente grudada, impregnada, vivenciando aí as ações e as atitudes do outro e não as suas? E não observando as suas. Ué, peraí, por que eu tô com esse comportamento aqui? Por que eu tô presa nisso aqui? O que me impede de mudar isso aqui? Vocês perceberam aqui a diferença? O que me fez atrair? O que fez atrair esse tipo de relação aqui para minha vida? Quais padrões e atitudes e comportamentos meus estão alimentando e contribuindo para que isso aconteça? Olha o tanto de pergunta provocativa que eu estou fazendo aqui para você. E onde e com quem eu aprendi a repetir os meus ciclos nos meus relacionamentos? Tudo isso está o quê? Está totalmente entrelaçado, conectado. Então não adianta eu julgar o outro. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso assumir minha autorresponsabilidade. Dentro de um relacionamento, gente, existe 50% de um lado e 50% do outro. Então, se eu não me conheço, se eu não faço um compromisso comigo, se eu não me respeito, se eu não me valorizo, você dá a permissão e o seu poder para o outro. E o outro, como está também com o comportamento dele em desequilíbrio, ele não vai saber lidar com isso. Porque ele tem um padrão dele que está totalmente desequilibrado. O padrão comportamental dele. Então, os dois ficam em total desequilíbrio aqui. Então, eu preciso começar a fazer o processo primeiro por mim. O outro, eu não mudo o outro, eu mudo a mim. Se eu mudo e transformo aqui, eu vou impactar o ambiente. Lembra da mente campo? A mente do inconsciente coletivo? Eu falei no início aqui dessa live aula. Então, se eu fizer as minhas transformações aqui, eu impacto na vida do outro. Consequentemente, na vida do outro. Então, essa mulher bem resolvida, o que ela vai fazer, gente? Ela assume a sua autorresponsabilidade, ela é uma agente de aprendizado e crescimento o tempo todo, ela é capaz de buscar a sua cura e o seu equilíbrio, sim, porque nós temos todos os recursos dentro de nós para a gente fazer qualquer tipo de mudança. Ela tem uma consciência dos seus padrões de comportamento. De vez em quando ela percebe que tem um padrão de comportamento ali limitante, o que ela faz? Ela já muda rápido.
porque ela não quer aquilo para a relação dela nem para ela mesma. Vocês perceberam aqui que um comportamento em desequilíbrio pode afetar você, primeiramente, e o outro. E nós atraímos pessoas que estão em desequilíbrio porque nós estamos em desequilíbrio. Então, se conhecer, gente, é um ato de coragem, é um ato de amor. Se amar é muito sagrado, se respeitar, se valorizar é fundamental para que você tenha relações muito mais duradouras, equilibradas e com um propósito, com um porquê. E quem tem um porquê sobrevive a qualquer como. Então, qual que é o seu porquê na sua vida? Qual é o seu porquê na sua relação? Eu agradeço a audiência de vocês nessa live aula de hoje e me despeço aqui. Essa live aula vai ficar gravada para você poder assistir depois e eu tenho certeza que vai ter muitos insights mesmo, sobre como que você precisa olhar para si, para sua relação e mudar completamente. Um beijo grande para vocês e não se esqueçam que a nossa jornada aqui ela não acabou, tá? Porque o nosso curso Relacionamentos Bem Resolvidos, ó, se você ainda não fez sua inscrição, até amanhã às 11h59 vai estar aberto aqui para você fazer sua inscrição e participar, gente, porque eu tenho certeza que você mudando esses comportamentos que estão em desequilíbrio, as suas relações vão ganhar muito com isso e eu quero te ajudar, tá bom? Então entra lá no meu Instagram, @alecampos.oficial, me segue, porque tem muito conteúdo lá diário que vai te ajudar muito a você se reconhecer, a você se resgatar e ajudar nos seus relacionamentos também. E aqui no meu canal no YouTube você vai ter também muitas novidades semanalmente com muito conteúdo sobre relacionamentos, tá bom? Então se inscreva lá, clica lá na minha bio, se inscreva e vem fazer parte desse curso que vai com certeza transformar a sua vida. Beijo!